Boa noite, Daniele Naka daqui do Japão, e hoje eu queria conversar um pouquinho sobre vaidade. Eu estava passeando na rede social vizinha e me deparei com alguns vídeos de uma pessoa em que se intitulava um ser extremamente iluminado. Supostamente ele canaliza Jesus, incorpora Jesus, canaliza Oxô, canaliza Chico Xavier, e esses espíritos, inclusive Jesus, que seria Jesus cristão da igreja, ele, incorporado nessa pessoa, ele dizia que a Umbanda existe por causa dessa pessoa, da pessoa humana. E que que o menino é muito mais evoluído do que Chico Xavier, que ele é um menino extraordinário com sua mediunidade, porque a sua alma é muito antiga, é muito velha. Eu fiz um pequeno vídeo no momento e desde então eu comecei a pensar como que a vaidade pode derrubar uma pessoa. Vaidade dentro do terreiro. Vaidade e espiritualidade são duas palavras que não combinam. São duas palavras que são opostas uma à outra. Nós sabemos que dentro da Umbanda nós precisamos ter humildade. E ser uma pessoa humilde não quer dizer que eu não possa ter um carro bom, não quer dizer que eu não possa ter uma casa boa, não quer dizer que eu não possa ter um telefone bom, usar boas roupas, ter uma boa comida. Tem gente que confunde humildade com pobreza. E humildade não é pobreza. Ser humilde é ser uma pessoa que não tem um ego tão inflado. Não que o ego seja ruim. O ego, em alguns momentos da vida, ele é bom, mas dentro da espiritualidade, ele atrapalha. E o que me deixou mais triste foi ver a quantidade de pessoa que segue esse rapaz. São 42 mil pessoas. E não são poucas pessoas. Rolando alguns comentários, eu me deparei com algumas pessoas protegendo a pessoa em questão. E eu vi um comentário dizendo assim: ah, não importa o que ele está canalizando, o que importa é a mensagem. Meus amigos, falar, até papagaio fala. Aqui no Japão, se você pegar um corvo, sabe aquele pássaro preto dos desenhos da bruxa? Que geralmente nos desenhos da bruxa eles falam. Se você pegar um corvo e criar ele em casa, ele vai aprender a falar do mesmo jeito que um papagaio. Então, falar é a mesma coisa que eu estou falando aqui. Qualquer pessoa fala. Para passar mensagens bonitas, qualquer pessoa fala. Nada do que ter uma boa cabeça para pensar, ou escrever um bom texto, ou copiar um texto de alguém, ter boas palavras, ter um pouquinho de sabedoria. Para passar boas palavras, eu não preciso estar incorporada para estar passando essas palavras para vocês. E, nossa, eu fico pensando, como é que a pessoa diz que está incorporada em Jesus? Porque se é difícil incorporar Exu e Pombogira, já é difícil você incorporar um preto velho, incorporar uma criança, dependendo do seu estado no dia, dependendo da sua conexão com o seu guia, com o que você já sabe. Se já é difícil, há momentos em que, quando temos problemas pessoais, que todos nós temos, fica um pouco mais complicado de se conectar com os nossos guias. Imagina uma pessoa se conectando e recebendo palavras de Jesus. Quão inflado é o ego dessa pessoa? Quão inflado é o ego e a vaidade desse médium?
Se é que realmente é um médium. Bom, eu não o conheço, não estava lá perto para saber, não dá para sentir a energia, mas como é perigoso tudo isso? Porque, como dizem nossos queridos pretos velhos, seja humilde. Como já dizia na Bíblia, seja humilde, porque é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Seja humilde, tenha humildade. O médium, quando ele entra nessa vibe de vaidade e arrogância, ele passa a achar que sabe tudo, que é o melhor, que só quer as coisas para ele. E no momento em que ele é contrariado, ele parte para a arrogância, ele parte para a ignorância, porque ele não aceita ser debatido, ele não aceita ser atacado, porque ele é o especial, ele é o melhor. O médium, quando ele entra no terreiro, isso eu acho que, da quantidade de pessoas que eu conheço, que é da religião, eu vejo dessa maneira. Os médiuns entram no terreiro, eles estão interessados em aprender, então tudo que o sacerdote fala, tudo que os guias falam, ele vai lá e faz direitinho. Se pede para fazer um banho, ele vai lá e faz. Se pede para fazer uma firmeza, ele vai lá e faz. As entidades começam a pedir as coisas, começam a incorporar, as entidades começam a pedir as coisas. O médium quer dar coisas boas para a entidade. Isso não é vaidade. Isso é você querer dar o seu melhor para o seu guia. Por que eu vou dar uma saia feia para minha pombogira, sendo que eu posso dar uma bonita? Então, eu não vejo isso como vaidade. Dependendo, né? Também não pode colocar uma saia de neon, né? Com 50 milhões de fios de seda, porque aí já passa um pouquinho. Mas se você tem condições, por que não oferecer o seu melhor para a entidade? Por que não oferecer o seu melhor para a espiritualidade? Só que aí, no meio do caminho, o médium, ele começa a se perder. Por quê? Conforme ele começa a trabalhar, e ele vê que as pessoas começam a procurar as suas entidades, as entidades que os acompanham, ele passa a querer resolver o problema das pessoas como se fosse ele. Ah, passa lá com a minha entidade que a minha entidade vai resolver. Ah, vai lá e faz isso com a minha entidade que a minha entidade vai resolver. Até aí tudo bem, tá dando crédito para a entidade. Mas, no meio do caminho, ele passa a falar, vai lá que eu resolvo. E começa a excluir a entidade, como se ele fizesse aquilo, como se ele conseguisse resolver os problemas das pessoas. Eu vou falar para você, eu como sacerdote, alguns problemas da minha vida eu não consigo resolver. Eu tenho que recorrer às minhas entidades, eu tenho que recorrer aos meus mais velhos, eu tenho que recorrer ao meu Pai de Santo. Eu tenho que recorrer a alguém. Eu, como sacerdote, eu preciso de orientação também. Eu, como sacerdote, eu também erro e eu também preciso continuar aprendendo. E enquanto eu continuar assim, tá bom. Eu falo pro pessoal que vem aqui em casa. Quando eu começar a falar que eu sou a melhor e que eu sei tudo, pode pegar as coisinhas de vocês e ir embora. Porque aí eu já não serei mais eu. Eu serei vaidade pura. Quando o sacerdote fala, eu sei, porque eu faço, eu aconteço, gente, isso daí é pura arrogância. Porque há maneiras de ensinar. Eu não preciso ser autoritária para poder ensinar. Eu não preciso gritar com ninguém para ensinar. Eu não preciso partir para a ignorância para poder ensinar. Eu não preciso falar, olha, eu sei, então faça desse jeito. Eu aconselho. Não seria melhor você fazer dessa forma?
vamos tentar desse jeito. Se não der certo, a gente faz de outro jeito. Porque cada médium tem uma energia diferente. Cada pessoa tem as entidades diferentes. Então, se tudo é diferente, a sua espiritualidade também é diferente. Não existe uma receita de bolo para todos os médiums. Há banho que serve para um que não serve para outro. Um banho de Oxalá. Se eu der um banho de Oxalá para uma pessoa que está com depressão, ela vai cair morrida na cama e não vai ter condições de levantar, porque o banho de Oxalá calma. Se é uma pessoa que tem hiperatividade, que se é uma pessoa que já é mais elétrica, o banho de Oxalá já vai ser melhor para essa pessoa. Então, são coisas que a gente tem que ver por cada indivíduo. Então, eu não sei tudo, porque eu não conheço todas as pessoas. O que serve para mim pode não servir para você. O que serve para Beltrano não vai servir para Ciclano. Entende? Então, não tem como eu saber tudo, mesmo estando dentro da Umbanda por 10 anos. Eu não sei tudo, porque cada pessoa que me procura tem um problema diferente, tem uma energia diferente, tem entidades diferentes, tem necessidades diferentes, tem missão diferente. Então, com cada pessoa, eu tenho que tratar de uma forma. E nem todas as pessoas vão aceitar a forma que eu tenho a oferecer. Então, eu não sei tudo. Quando o médium fala, eu sei tudo, ele não sabe nada. Inclusive, se ele estiver incorporado e essa entidade falar, o meu menino sabe tudo, se cuida. Porque ali não tem entidade. No meu ver, no meu entendimento, dentro do meu conhecimento, se a pessoa está incorporada e fala que o próprio médium sabe, por que a entidade está lá então? Não era mais fácil a pessoa falar sozinha do que fingir que está incorporada? Porque para mim está fingindo. Ela finge que está incorporada para essa suposta entidade falar que o médium dele é o melhor. Se o médium dele é o melhor, não precisa de entidade. Não precisamos de entidade tá validando o nosso trabalho. Porque eu consigo ajudar as pessoas sem estar incorporada. Eu tenho meu jogo de tarô, que eu posso auxiliar as pessoas também. Eu tenho a minha sabedoria, tenho as coisas que eu já estudei, que eu já aprendi com esse tempo, em que eu posso estar orientando sem precisar estar incorporada. Então, se o médium tem que incorporar para a entidade falar que o médium é o melhor, onde que está a contradição aí nessa história? Gente, vaidade é uma coisa muito perigosa, não só na vida, mas principalmente dentro da espiritualidade. Chico Xavier escreveu 418 livros. Se eu li 10 livros dele, é muito. É uma pessoa que passou uma vida inteira escrevendo. E ele nunca falou que os livros eram dele. Ele nunca pegou um centavo do dinheiro desses livros em seu próprio benefício. Então, eu acredito que para uma pessoa ser melhor do que Chico, ela tem que escrever pelo menos uns 420 livros psicografados e não receber nenhum centavo desse dinheiro. Não é verdade? Então, gente, vocês que seguem esse rapaz, vocês devem saber de quem eu tô falando. Cuidado. Nós não precisamos... Se eu fosse tão boa quanto, eu não precisava de entidade para estar falando. Que tipo de entidade que tem ali, gente? Cuidado com a vaidade. Cuidado com a vaidade de quem vocês seguem. Um cego que guia outro cego só vai saber se perder. Tá certo, são mensagens bonitas, mas cuidado. Tenham cuidado. Não só aqui na telinha do seu celular, não só na telinha do seu computador, mas tenham cuidado nos terreiros que vocês vão, ali no dia a dia.
Conheçam os sacerdotes onde vocês estão se tratando, onde vocês estão se cuidando. Vejam se realmente tem aquela humildade que a religião prega. Vejam o caráter dessa pessoa, se é uma pessoa bom caráter. Porque se ela for uma pessoa que só quer enganar, não vai ter entidade ali. Se é uma pessoa que só quer aparecer, não vai ter entidade ali. E se não tem entidade, eles não conseguem te ajudar. O que te ajuda é sua fé, não é a entidade. O que te ajuda é a sua fé. Essas são as minhas considerações sobre vaidade. Tenham cuidado com quem vocês andam, tenham cuidado em quem vocês confiam, tenham cuidado com esses super, hiper, experientes, iluminados, médiums que existem aqui dentro dessa telinha. Tenham cuidado, tá bom? Meu saravá, um beijo para todos. Muito obrigado por seguirem meu canal. Recebi um comentário hoje tão lindinho. Obrigada pela força. Eu estava mesmo querendo gravar esse vídeo e eu resolvi gravar por causa do seu comentário, tá? Curtam, compartilhem os vídeos, deixa o seu like, deixa seus comentários, coloquem aí temas o que eu possa estar falando, que eu possa estar conversando com vocês. Aqui estamos na primavera, está começando a esquentar, graças a Deus, porque o inverno já está indo embora. Então, vou poder estar saindo em alguns lugares para mostrar um pouquinho do país para vocês, falar um pouquinho da espiritualidade daqui também, tá bom? Um beijo, meu saravá e tchau, até mais.